Imagine-se voltando para casa depois de um longo dia na escola, ansioso para contar à sua mãe como foi o seu dia. Você fala sobre seus professores, seus jeitos de ensinar, seus sorrisos, ou a falta deles. Um em especial faz você pensar sobre o quanto o comportamento de um professor pode impactar toda a experiência da sala de aula. O que mais importa não é a matéria em si, mas quem a ensina. Já parou para pensar nisso? Essa é a história de um garoto de 8 anos que descobriu cedo que o verdadeiro valor da educação não está no conteúdo, mas em quem o transmite. O que ele vivenciou é mais profundo do que simples lições. São sementes plantadas em nossas mentes desde cedo, que podem florescer em confiança, respeito e amor ao aprendizado, ou murchar diante de críticas e indiferença. Se essa história tocar você, que tal compartilhar com alguém que também precisa refletir sobre a importância dos mestres? Não se esqueça de curtir, comentar o que achou e, claro, inscrever-se no canal para mais histórias como essa. Vamos espalhar essas lições juntos. Dia desses, um garoto de 8 anos contava para a mãe suas experiências na sala de aula. Comentava sobre cada professor, sua maneira de ser e de transmitir ensinamentos. Dizia que gostava muito das aulas de uma determinada professora, embora não gostasse muito da matéria. Comentava ainda que detestava ter que assistir às aulas de sua matéria preferida porque não gostava da professora. Dizia com a franqueza que a inocência infantil permite. A professora de história está sempre de mau humor. Ela grita com a gente por qualquer motivo e nunca sorri. Quando passa uma lição e algum aluno não faz exatamente como ela mandou, faz um escândalo. Todos os alunos têm medo dela. Já a professora de português está sempre sorrindo, brinca com a turma e só chama atenção quando alguém está atrapalhando a aula. Eu até fiz uma brincadeira com ela um dia desses e ela riu muito. Depois de ouvir atentamente, a mãe lhe perguntou: "E por que você não gosta das aulas de religião, filho?" "Ah", falou do menino, "o professor é grosseiro e cínico. Critica todos os alunos que têm crença diferente da dele e diz que estão errados sempre que não respondem o que ele quer ouvir." E antes de sair para suas costumeiras aventuras com os colegas, o garoto acrescentou: "Agora eu sei que por mais complicada seja a matéria, o que faz diferença mesmo é o professor." De uma conversa entre mãe e filho, aparentemente sem muita importância, podemos retirar sérias advertências. E uma delas é a responsabilidade que pesa sobre os ombros daqueles que se candidatam a ensinar. Muitos se esquecem de que estão exercendo grande influência sobre as mentes infantis, que lhes são confiadas por pais desejosos de formar cidadãos nobres. Talvez pensando mais no salário do que na nobreza da profissão, alguns tratam os pequenos como se fossem culpados por terem que passar longas horas numa sala de aula. Mais grave ainda é quando se arvoram a dar aulas de religião e agridem as mentes infantis com a arrogância de que são donos da verdade, semeando no coração da criança as sementes do cepticismo. Quem aceita a abençoada missão de ensinar deve especializar-se nessa arte de formar os caracteres dos seus educandos, muito mais do que adestrar-se em passar informações pura e simplesmente. É preciso que aqueles que se dizem professores tenham consciência de que cada criatura que passa por uma sala de aula levará consigo para sempre as marcas indeléveis de suas lições, sejam elas nobres ou não. É imprescindível que os educadores sejam realmente mestres, no verdadeiro sentido do termo, que ensinem com sabedoria, entusiasmo e alegria, que exemplifiquem a confiança, a paz, a amizade, o companheirismo e o respeito. E aquele que toma sobre si a elevada missão de ensinar religião deverá estar revestido de verdadeira humildade e da mais pura fraternidade, a fim de colocar Deus acima de qualquer bandeira religiosa. Deverá religar a criatura ao seu Criador, independente da religião que esta professe, sem personalismo e sem o sectarismo deprimente, que infelicita os seres e os afasta de Deus. Por fim, todo professor deverá ter sempre em mente que a sua profissão é uma das mais nobres, porque é a grande responsável por iluminar consciências e formar cidadãos de bem. Conclusão. Mestre verdadeiro é aquele que ajuda a esculpir nas almas as mais belas lições de sabedoria. Verdadeiro professor é aquele que toma das mãos do homem, ainda criança, e o conduz pela estrada segura da honestidade e da honradez. O verdadeiro mestre é aquele que segue à frente, sinalizando a estrada com os próprios passos, com o exemplo do otimismo e da esperança.